Um aviso importante para você que está procurando a melhor preparação nessa reta final. Eu já abri a minha última turma de mentoria desse ano. Vagas abertas aí. Se inscreve pelo link da descrição ou fica até o final do vídeo para conhecer mais detalhes. Hoje eu vou estar falando para vocês da estratégia de prova do segundo dia do Enem. Vocês me pediram muito para que eu fizesse uma continuação da minha estratégia de prova. Eu fiz o vídeo anterior falando sobre o primeiro dia do Enem, que é linguagens humanas e redação. E hoje eu vou estar falando especificamente de ciências da natureza e matemática, como eu fazia para resolver as 90 questões desses assuntos dentro das 5 horas de prova, mantendo uma taxa de acertos alta. Primeira coisa que eu preciso fazer é uma comparação, né? Isso é inevitável. O primeiro dia de prova e o segundo dia têm similaridades, apesar das grandes diferenças entre eles, né? O primeiro dia de prova acaba tendo matérias completamente distintas do segundo, mas a estrutura da prova é muito parecida, no sentido de que a gente tem 90 questões, a gente tem um tempo ali próximo de 5 horas para resolvê-las, e várias questões do segundo dia do Enem, apesar de serem sobre exatas, né, ciências da natureza e matemática, acabam tendo textos bem grandes, com contextos que precisam ser muitas vezes interpretados. Ou seja, você continua tendo interpretação de texto, apesar de ser uma forma diferente de interpretação, né? Você não está interpretando discussões sociais, né, ou textos de reportagens, notícias, textos literários, né? Você vai estar entendendo contextos. Então, são situações do dia a dia ou situações profissionais, técnicas, em que conceitos da ciência da natureza e da matemática estão sendo aplicados para te cobrar um assunto, né? Para o avaliador identificar suas habilidades em um dado assunto. Então, nesse ponto, muitas das técnicas de interpretação de texto que a gente aplica no primeiro dia vão ser trazidas para o segundo dia também. Mas esse é um ponto um pouco secundário, né? O principal da prova são as matérias diferentes mesmo, né? Distintas. Ciências da natureza e matemática, como eu falei, tem um cunho muito mais exato, mas em que sentido que a gente diz isso, né? Nas contas matemáticas, né? Você tem contas e fórmulas tanto na física quanto na química, às vezes na biologia e muito frequentemente, né, se não sempre, na matemática, né? Eventualmente você tem uma questão teórica ali de geometria na matemática, mas a maior parte absoluta é de contas mesmo. E como é que você faz para administrar seu tempo e sua atenção em questões de contas? Você precisa lançar mão do cálculo mental. Não dá para fazer a prova de matemática nem de ciência da natureza sem o cálculo mental. Esse é um ponto que eu gosto de falar antes da gente entrar na estratégia de prova propriamente dita, porque sem cálculo mental, e isso eu não estou dizendo você se tornar uma calculadora humana ali fazendo todas as questões de cabeça. Eu estou falando isso no sentido de que você vai fazer as contas mais simples de cabeça para você poder ganhar tempo na hora de fazer as questões, né, as contas mais difíceis, às vezes até mesmo dentro de uma mesma questão, né? Você vai estar fazendo ali contas fáceis e depois vai transicionar para contas difíceis dentro de um mesmo contexto. E aí, nessas questões em que você tem contas fáceis, você aplica o cálculo mental e segue para as contas difíceis no papel mesmo. Agora, nem só de contas, né, existe a prova. Você tem questões teóricas também, como eu comentei pouco na matemática, né, uma questão ou outra de teoria da geometria na matemática, só que você tem muito mais questões teóricas na ciência da natureza, né? Principalmente biologia, que é uma matéria predominantemente teórica, né? Você tem ali questões que vão falar mais sobre conceitos da biologia. Na física também isso acontece muito, enquanto que na química você acaba tendo mais contas mesmo, né? Aliás, a física acaba tendo mais contas do que na química, mas as contas da química também são bem prevalentes, né? Tanto em física quanto em química você tem questões teóricas com uma maior prevalência de contas, né? Enquanto que na biologia o predomínio é de teoria. E aí como é que você faz nas questões teóricas? Como eu comentei agora há pouco, interpretação de texto é fundamental. Você precisa entender o contexto que está sendo posto para depois você acessar os conceitos que você aprendeu ao longo do ano. Então não adianta você tentar só ignorar o contexto, porque muitas vezes a questão incide sobre esse contexto, né? Não adianta só usar a matéria que você aprendeu. E aí que mora a dificuldade, né? Boa parte da dificuldade da prova de ciência da natureza, né? Porque a gente cria a expectativa de que tudo aquilo que a gente aprendeu vai ser aplicado de forma exata, né? Ou seja, de forma clara, né? Tudo que a gente aprendeu vai cair ali de forma explícita e a gente só vai aplicar o que a gente aprendeu. E nem sempre é assim. Muitas vezes o contexto precisa ser interpretado
para que aí sim você consiga usar os conceitos que você aprendeu. Mas partindo agora para uma parte mais prática, né? Eu falei mais sobre os princípios da prova, sobre como as questões têm incidências diferentes, né? Algumas falam de contas, outras de teoria, mas agora como é que a gente faz para na hora da prova conseguir administrar todas essas 90 questões, né? 45 de natureza e 45 de matemática dentro daquelas 5 horas de prova. Se você for fazer as contas, 90 questões para 5 horas de prova vai dar ali algo em torno de 3 minutos para cada questão, 3 minutos e 20 segundos. Só que na hora da prova, algumas questões são mais fáceis, outras mais difíceis. E aí você não vai querer demorar 3 minutos na fácil, porque você vai estar jogando o tempo fora. E você também não quer demorar só 3 minutos nas questões difíceis. Você vai querer investir mais tempo para conseguir resolver todas as contas, ter o raciocínio necessário e acertar essas questões também. Porque apesar de ter um TRI menor, muitas vezes, né, a gente tem essa noção de que o TRI é menor, mas cada acerto vai contar ali em favor da sua aprovação. Uma pessoa que busca aprovação em medicina precisa lutar por cada acerto dentro da prova, precisa brigar com cada questão para conquistar esses acertos, mesmo aqueles que valem menos TRI, né, desde esses que valem menos TRI até aqueles que valem mais mesmo, né, que são questões mais fáceis, que têm um peso maior na hora de contabilizar sua nota. Então, como é que a gente faz para gerenciar esse tempo de forma proporcional? A gente começa pelas questões fáceis sempre. Essa é uma regra que se aplicou lá no primeiro dia do Enem e é transposta aqui para o segundo dia também. A primeira hora de prova vai ser o momento de fazer um volume grande de questões, né, as questões mais fáceis, ali, as 20, 30 questões mais fáceis da prova. E a última hora de prova fica para as questões mais difíceis. Né? Quando eu estava fazendo simulados, eu percebi que era um torno de 8 questões difíceis ali, que demoravam uma média ali de 8 minutos para serem feitas cada. Né? Então a última hora de prova ficava para essas mais ou menos 10 questões, que levavam mais ou menos ali 8 minutos, 6 minutos, né? Se eu for fazer 10 questões em uma hora, 6 minutos, 8 questões em uma hora, 8 minutos para cada mais ou menos, tá? Então o princípio é esse, a primeira hora vai ser para as questões mais fáceis, a última hora para as questões mais difíceis, e no meio disso tudo, né, nessas 3 horas intermediárias, as questões de dificuldade média, né, de dificuldade intermediária. Uma vez que a gente geriu esse tempo, que a gente distribuiu de forma proporcional à dificuldade, né, no sentido de que você já tem em mente que esses momentos existem de forma bem delimitada na hora da prova. Como é que você faz para identificar se uma questão é fácil, média ou difícil? Você vai fazer isso usando alguns critérios que podem ser aplicados no primeiro dia, mas que eu deixei para falar nesse vídeo de segundo dia, porque a aplicabilidade é melhor, é maior. Você vai primeiro identificar qual é a sua facilidade com aquele assunto, ou seja, pegou uma questão de biologia, viu que ela falava sobre genética de populações, é um assunto que você não estudou, você já pula ela, toma ela como sendo um pouquinho mais difícil. Não necessariamente vai ser uma questão das mais difíceis da prova. Pode ser uma questão média, só que você não tem o assunto ali dominado, então ela acaba se tornando uma questão mais trabalhosa para você, né? Agora, se você pega uma questão sobre ecologia, um assunto que você domina, aquela é uma questão fácil para você. Então você vai primeiro usar esse critério do conhecimento que você tem acerca do assunto que está sendo cobrado. Esse é o critério inicial. O segundo critério, uma vez que você conhece o assunto, você vai ler a questão e vai entender do que está sendo, o que está sendo pedido de você, né? E aí o segundo critério vai ser identificar a quantidade de etapas, ou seja, o trabalho que vai levar para aquela questão ser resolvida, né? Para você desenvolver aquele raciocínio. Então, quando você conhece o assunto, identificou que aquela é uma questão que não vai dar muito trabalho, ela é uma questão fácil. Agora, quando você sabe o do assunto e viu que aquela questão é trabalhosa, o raciocínio vai te dar muito trabalho, aí você pula ela, toma ela como sendo uma média. Quando uma questão vai ser difícil, então? Né? Se eu falei de fáceis e médias, quando que a questão vai ser difícil? Quando o assunto não for conhecido por você e logo, se ele não é conhecido, você não vai conseguir identificar quantas etapas ele vai exigir. Então, esse é o primeiro caso de uma questão difícil, na qual você não conhece o assunto de forma alguma. Ela é praticamente uma questão onde você vai ter que chutar ali a resposta. Essa é uma questão difícil. O outro caso de questões difíceis são aquelas em que você conhece o assunto, em que o raciocínio é muito trabalhoso e em que às vezes você não tem noção de todas as etapas. Então você consegue ver várias das etapas da questão, mas não todas, e essas que estão faltando podem ser um ponto de muito trabalho. E o terceiro caso é aquele em que você conhece o assunto, conhece todas as etapas da resolução,
mas sabe que vai dar um trabalho imenso também. Então percebam que a mensuração da dificuldade de uma questão, ela está baseada muito na sua percepção em relação a ela. Primeiro no seu conhecimento, segundo no trabalho que você vai ter para resolvê-la. E essa mensuração de dificuldade não está associada à dificuldade do conteúdo que está sendo cobrado. Veja que você pode ter uma questão de eletromagnetismo, que é um assunto relativamente tido como difícil para a maior parte das pessoas, mas que se você conhece bem o assunto e a questão não é nem um pouco trabalhosa, você pode resolver ela ali em poucos segundos. Enquanto que uma pessoa que não tem domínio do assunto vai achar aquela questão difícil. Então, o fácil, o médio e o difícil são conceitos relativos a você. Porque lembra, a gente está fazendo isso para economizar tempo. O objetivo é acertar todas as questões. A gente não quer acertar só as fáceis e as médias e deixar as difíceis para lá. A gente quer acertar todas. Então, essa classificação de fácil, médio e difícil, ela serve muito mais para você gerenciar o seu tempo e a atenção que você vai investir em cada uma das questões. As questões fáceis, elas vão precisar de mais atenção no que diz respeito às pegadinhas, aos erros, né, aos vacilos de conta mesmo. Muitas vezes você faz a questão com um cálculo simples, né, cálculo mental ali, e escorrega num sinal de mais, de menos, escorrega numa multiplicação, numa soma. E aí nessas questões fáceis a sua atenção vai ser direcionada para isso. Enquanto nas mais difíceis isso também vai existir, porém o raciocínio das mais difíceis vai ser muito mais voltado para o entendimento do contexto e das etapas dele. Como eu falei, a dificuldade das questões mais difíceis, ela reside muitas vezes na falta de compreensão de todas as etapas, ou até mesmo no trabalho que essas etapas exigem, né? Então, conforme você chega nessas questões, a sua atenção vai ter que ser voltada para o desenvolvimento do raciocínio. As pegadinhas acabam sendo um pouquinho mais secundárias nesse tipo de cobrança. E aí, quais assuntos a gente tende a classificar como fácil, médio e difícil? Eu falei que essa classificação, ela depende da sua percepção, só que alguns assuntos são tidos pela maioria das pessoas como fáceis, outros como médios, outros como difíceis. Eu estou batendo muito nessa tecla das três categorias, porque lembra, são três momentos que a gente tem na hora da prova, e saber distingui-los é muito importante. Na hora que você estiver resolvendo mesmo ali aquele caderno de questões, você não vai ficar categorizando cada questão, né? Você não vai ficar delimitando, essa é fácil, essa é média, essa é difícil. As coisas se misturam. Você tem questões médias que estão mais para fáceis do que para difíceis, e outras em que o oposto acontece. Então essa classificação ela é muito mais de preparo da estratégia, ou seja, para você ter consciência de como vai ser o roteiro da sua prova, do que para chegar na hora da prova e ficar lá categorizando questão por questão. Não vale a pena você fazer isso porque você perde muito tempo. Primeiro que os assuntos mais fáceis da ciência da natureza, eles vão estar praticamente todos dentro da biologia. Como eu comentei, é uma matéria muito teórica, acaba sendo mais fácil de identificar as cobranças que estão sendo postas ali em cada questão, e a partir disso vai ser um jogo praticamente de memorizar, né, e de retomar as memórias dos conceitos que você estudou ao longo do ano. Já na física e na química, você não tem só questões teóricas, né? Você acaba tendo uma predominância muito maior de questões de cálculo comparadas na biologia, que praticamente não tem cálculo, né? Tirando ali a área de genética. O princípio continua o mesmo, as questões teóricas tendem a ser mais fáceis de modo geral do que as de conta, tanto na física quanto na química, e a biologia que é toda teórica, mas a gente vai fazer uma triagem mais específica daqui a pouco. Partindo para as questões de contas, qual vai ser a triagem de assuntos que você vai fazer? Na física, questões de eletrodinâmica que lidam com potência, que lidam com carga, com corrente, com resistência, essas tendem a ser um pouco mais fáceis, justamente porque são fórmulas mais simples, né? A fórmula de potência tem variantes bem tranquilas de se memorizar e de se aplicar, né? As de carga também são bem tranquilas. Então, essas questões são de contas, mas elas tendem a ser fáceis tanto quanto algumas de teoria, né? Enquanto que as questões médias ali, elas vão estar lidando com tópicos de mecânica, de cinemática, de ondulatória muitas vezes, né? E as mais difíceis, contas de eletromagnetismo, contas de ótica às vezes, né? E muitas contas também de ondulatória, principalmente aquelas relacionadas a tubos sonoros, acabam pegando muita gente, né? E por isso são categorizadas como sendo mais difíceis. Já na química, você acaba tendo a estequiometria como sendo o principal ponto de cálculo, né, das questões, né, algumas de titulação, outras eventualmente de meia-vida ali na radioatividade, e essas são questões que variam muito de dificuldade, né? As de radioatividade tendem a ser mais fáceis de modo geral. As de titulação já ficam ali
de fáceis para médias, enquanto que as de estequiometria, que envolvem rendimento, pureza, elas também ficam ali mais próximas das fáceis mesmo. As questões mais difíceis de cálculo dentro da química, ao meu ver, são aquelas de entalpia. Entalpia de formação, principalmente, né, acaba confundindo muito as pessoas porque é um tópico menos estudado, né? Cinética química, que cai de forma mais teórica, ela é mais fácil, mas quando cai em formato de contas também acaba pegando muita gente. As questões teóricas de física, elas variam muito de dificuldade e de contextos, né? Você tem algumas de astronomia, outras de lei de Newton, outras sobre eletrodinâmica mesmo, de forma mais teórica, né? De forma mais visual, principalmente quando você fala de circuitos onde você tem que alternar chaves, por exemplo. Então, as teóricas de física elas acabam não tendo uma delimitação muito precisa, enquanto que na química você tem questões teóricas, principalmente de química orgânica, né, que são questões mais batidas e por isso acabam tendo uma dificuldade fácil para média, né? Eventualmente, quando se cobra algo novo, se torna uma questão mais difícil porque é algo inédito, né? As pessoas acabam não estudando aquele ponto. Enquanto que na química inorgânica os tópicos são bem repetidos também, né? Você tem ali reações de neutralização, né, de ácido-base, determinação do caráter de sais, né? Se um sal ele é ácido, se um sal ele é mais básico, né? No caso ali você vai avaliar a força, né, do ácido e da base que foram reagidos para formar aquele sal, enfim. Você tem questões teóricas de forma muito diversa, tanto na física quanto na química, e isso acaba também dificultando um pouco a categorização, né? Isso acaba dependendo muito da sua perspectiva, mais uma vez. Agora, na matemática, quais são os assuntos que tendem a ser mais fáceis e mais difíceis para a maior parte das pessoas? A matemática básica ela é absolutamente predominante, né, dentro da prova e acaba sendo uma área em que muitas pessoas têm facilidade, por isso são questões mais fáceis mesmo, de modo geral. Mas você pode ter questões médias a difíceis dentro da matemática básica, dependendo do contexto. E por isso que eu falo que o contexto é muito importante. Às vezes a questão é difícil porque o contexto dela é muito confuso, não é nem porque as contas são trabalhosas. Às vezes o contexto é tão difícil de ser interpretado que a maior parte das pessoas desiste da questão, acaba chutando, outras interpretam de uma forma equivocada e erram por conta dessa interpretação. E assim por diante, assim, são questões que têm uma dificuldade muito variada, mas que por estarem dentro da matemática básica, tendem mais para o lado fácil, né, do espectro ali de dificuldade. Já as questões mais difíceis de matemática, elas vão lidar com geometria analítica, né, com a parte de análise combinatória e probabilidade, né, sendo que algumas questões de probabilidade são difíceis, outras já estão mais para médias mesmo, né, ou até para fáceis, dependendo do contexto em que se está cobrando a probabilidade. E no meio ali, nas questões médias, você acaba tendo o restante, né? Geometria plana, de modo geral, a geometria espacial com os sólidos, né? Volumes, área de superfície, projeção ortogonal, que pode ser mais fácil, né? Em alguns pontos, outros pontos já vai ser uma questão mais média, né? No Enem que eu fiz, por exemplo, no Enem 2021, a questão de projeção ortogonal acabou sendo difícil. Eu errei essa questão de projeção ortogonal e em todos os simulados que eu fiz eu tinha acertado essas questões, né? Questões do tipo. Então é um tópico que varia de dificuldade dependendo do contexto em que ele está sendo cobrado. E para fazer todas essas questões, né, de ciência da natureza e matemática, eu levava em conta que a prova era uma só. Eu não fazia muita distinção, né? Diferente lá do primeiro dia, em que eu fazia linguagens como sendo uma matéria mais difícil de modo geral e humanas como sendo bem mais fácil, ciência da natureza e matemática tinha uma dificuldade muito similar para mim. Então eu juntava as 90 questões num bolo só e fazia a prova inteira como se fosse uma só. Eu não entendia matemática como sendo mais fácil, nem ciência da natureza como sendo mais fácil. As duas tinham dificuldade igual para mim. E aí eu seguia então a mesma regra que eu apliquei no primeiro dia. A cada 30 minutos eu tentava fazer 10 questões, porque lembra, o cálculo foi qual? 90 questões para 5 horas de prova, 3 minutos e 20 por questão, mais ou menos. Então, a cada 30 minutos, 10 questões, com exceção da primeira hora e da última hora. Então, os dois blocos iniciais de 30 minutos e os dois blocos finais de 30 minutos tinham regras um pouquinho distintas. Eu tentava manter essa meta de 10 questões por 30 minutos, só que na hora inicial eu excedia o número de questões para cada meia hora. Eu tentava fazer ali 15 questões para cada meia hora e no bloco final eu diminuía a expectativa de questões para cada meia hora. Eu tentava fazer ali 4, 5 questões a cada meia hora
nos blocos finais em que eu pegava questões mais difíceis. Uma coisa que eu acho muito importante que você treine uma vez que você saia desse vídeo com a estratégia de prova é a confiança de fazer questões fáceis de modo rápido e questões difíceis de modo mais lento, mais cauteloso. Claro que você não, de novo, você vai ter atenção às pegadinhas nas questões fáceis, não vai fazer correndo a ponto de errar por bobeira, mas também não vai fazer de modo muito lento para não perder tempo que você pode estar investindo lá nas questões mais difíceis, né? Mas essa habilidade de acelerar e frear a sua resolução é muito importante ao longo de todo o Enem, na minha opinião, mais especialmente agora no segundo dia de prova. Se você quiser aprofundar na estratégia de prova da matemática, eu estou com um e-book na descrição, que é o CTI do Enem Matemática. Lá eu consegui destrinchar um pouquinho melhor como é essa estratificação de dificuldade, né? Como é que você faz para montar uma triagem de assuntos, tem lá tudo delimitado. Acaba sendo um tópico muito extenso para eu falar num vídeo, o vídeo já está ficando um pouco longo, mas no e-book você acaba encontrando mais informações. Para você que ficou até aqui no final do vídeo, está interessado em participar da turma de mentoria comigo nessa reta final, um acompanhamento exclusivo onde eu vou te ensinar todas as técnicas para resolver questões de forma mais rápida e com maior taxa de acertos nas 4 áreas do conhecimento, além de escrever uma boa redação também. O primeiro link da descrição está com o formulário de inscrição aberto. A mentoria é constituída de 6 aulas ao vivo comigo, onde eu vou te mostrar todas as técnicas que eu apliquei no primeiro e no segundo dia de prova para resolver questões de forma mais rápida, mantendo uma taxa de acertos alta. Eu fazia ali meus simulados de primeiro dia de prova em até 4 horas e meia e os meus simulados de segundo dia de prova em até 4 horas, às vezes até 3 horas e meia de prova. Ou seja, eu economizava 1 hora de prova, às vezes até 1 hora e meia, usando as técnicas que eu vou passar para vocês lá na mentoria. Então, ao longo dessas 6 aulas, eu vou passar essas técnicas e você vai poder tirar todas as dúvidas comigo da sua preparação, das técnicas que eu te mostrei, sobre como montar horários de estudo, sobre como fazer simulados. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou poder tirar por meio de um chat prioritário, exclusivo, ao qual você tem acesso quando você participa dessa turma de mentoria. O início dela foi hoje, dia 1º de outubro, mas as aulas ficam salvas, ficam gravadas. Então, para você que perdeu essa aula, né, porque ainda não entrou na turma, fique tranquilo, você pode ainda entrar na turma, participar, aprender todas as técnicas sem prejuízo algum. O link na descrição tem mais informações, é o formulário. E se você quiser ter mais detalhes ainda, tiver alguma dúvida que não foi sanada aqui nessa pequena explicação e nem no formulário, você pode me mandar um e-mail perguntando sobre a mentoria. Agradeço a sua participação nesse vídeo, o feedback também que vocês têm me dado do último vídeo. Se puderem também deixar o feedback sobre esse vídeo, eu agradeço. E também sugestões, né, do que vocês querem ver no canal ao longo dessa reta final. Até o próximo vídeo, um abraço, bons estudos.